Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. A tônica de hoje é a gente tentar entender que ruídos são esses que roubam os nossos silêncios. De onde provém essa interferência gerada e às vezes motivada e que acabam nos entretendo, nos afastando e ludibriando daquilo que realmente importa. O silêncio talvez seja, a meu ver, a única possibilidade da manifestação clara do passageiro. E ele é roubado por nossos ruídos. Perfeito. A figura da carruagem, nesse aspecto, ajuda muito, né, a gente entender quem está gerando esse ruído permanentemente. Mas nós temos vozes dentro da nossa mente, né, até de forma jocosa, tem gente que fala o Galvão Bueno, né? Que não para de falar, né? Mas assim, tem vozes dentro da nossa mente o tempo inteiro, né? De onde vem isso? Então a gente fala, existe um binômio, né? Que é sentir, pensar, sentir, né? E a gente sabe que são as vozes do cocheiro e o sentimento do cavalo, né? Esse ruído permanente, né, essa manifestação permanente entre desejos e lógica, né, o tempo inteiro capturando a atenção do passageiro, que seria da nossa consciência, né? E é interessante porque isso nasce dos pulsos mais básicos do ser humano. Então, por exemplo, desejo, né, que a gente... que é um desejo? Um desejo, ele provém de um pulso, de um gap, de algo não atendido, né? Ou seja, algo que eu não tenho, quero ter. Ou seja, está muito mais ligado ao ter do que ao próprio ser, né? Então, desejo, por exemplo, de prazer, de estar entretido, de ter alguma coisa
me capturando a atenção de forma agradável. Então, eu posso passar horas, por exemplo, no celular, vendo milhões de coisas que não servem para nada, mas gera um prazer, porque eu estou com minha mente ocupada. Você sabe que eu tenho para mim uma coisa que é a falsa sensação que se tem de exercitar isso exatamente porque é de graça. É o famoso sonhar é de graça. Não é de graça. O tempo perdido. Perfeito. Né? E a falta de punção para mudar aquela situação, ela vai se acumulando. E, a meu ver, é um problema que depois de solução muito complexa, porque ela gera um hábito, né? É como, e nisso a nossa sociedade, eu acho que a espécie humana vem fazendo isso desde o pão e circo, né? Exatamente. E eu lembro que há provavelmente 15 anos atrás, as novelas eram os grandes vilões da sociedade. O ópio do povo, né? O ópio do povo, era a novela, porque, nossa, aí todo mundo via, depois todo mundo começou a criticar a novela, aí hoje é legal você assistir Netflix, por exemplo, e todo mundo acha sensacional você ficar preso nessa estrutura perfeito, constante de se autoalimentando de absolutamente ilusão. De ilusão. Né? Só que, veja, exatamente é o mesmo mecanismo do cavalo e do cocheiro. Então, isso são os ruídos, né? Então, sim, mas o mecanismo é o mesmo. Sim. Ele captura a atenção do passageiro. O Netflix, com a série, né, captura a atenção do cavalo e do cocheiro. Sim. Percebe? Então, é um mecanismo externo com a mesma dinâmica do teu mecanismo interno, que não para de falar porque quer estar, né, vivo. Mas, veja, os vícios provêm exatamente disso, de um pulso na busca de um entretenimento prazeroso. Né? E aí vem a televisão, o seriado, né? O celular. Né? Então, assim, você fica o dia inteiro, a pessoa fica o dia inteiro adormecida. Né? Através de uma forma inconsciente, prazerosa. Você sabe que isso, para mim, tem uma imagem que ela é bastante significativa, porque apesar da gente não perceber, a vida ela vai passando e vai se movendo, né? E alguns eventos que acontecem durante a vida, como, por exemplo, a morte ou o nascimento, ou uma situação, uma condição social complicada que você tem que se defrontar com ela naquele momento, ele acaba gerando uma situação em que existe uma dificuldade muito grande de se lidar com isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma imagem que me chamou muito a atenção, um casal comentando que o filho não podia ter vindo ao aniversário porque a criança estava com febre. Mas ela ia ficar bem, se Deus quisesse, tudo ia dar certo. E o casal começou a se abraçar e a mulher começou a chorar porque o filho estava perdendo aquele evento, que era um aniversário de 3, 4 anos de idade e que ele ia melhorar. O moleque só estava com febre. Claro, isso podia ser meningite, mas espera, para um cotidiano normal, né, não se tem sequer empatia com o que está acontecendo e não se sabe mais lidar com coisas básicas. E isso me chamou muito a atenção, porque eu de verdade não conseguia compreender por que o casal reagia daquela maneira se o moleque estava com febre. É mais ou menos você entrar em crise existencial porque o dente do seu neto está mole. Sim. Uhum. Mas isso é algo que é um evento, né? Tornou-se um evento. Então, você está colocando um exemplo interessante onde há uma falta total de referenciais mais profundos. Né? Sim. Isso é um excesso, né, de manifestação entre cocheiro e cavalo. Na verdade, são manifestações absolutamente superficiais de preocupação irracional
né? Totalmente é mais cavalo do que próprio o cocheiro, né? Por uma falta de quê? Da presença de um passageiro que ordene isso em um sentimento mais profundo, numa lógica mais adequada, né? Então, o que a gente está colocando é a questão, por que nós estamos trazendo essa figura da carruagem, né? Primeiro, para chamar a atenção de que nós temos uma estrutura, que nós somos muito mais do que esse monte de ruído dentro de nós, né? Esse monte de ruído que o dia inteiro está assaltando, né, dentro da nossa mente, tanto sentimentos como pensamentos, nós somos mais do que isso. Nós estamos dizendo, olha, nós temos uma estrutura, nós somos uma fonte divina, né, revestidos por um mecanismo que chamamos de carruagem completa, né, para poder estar nesta dimensão. Estamos nessa dimensão, uma dimensão que é absolutamente energética, somos energia, tudo é energia. E o fato da gente não conhecer as leis que regem neste mundo, né, nos faz cometer uma série de atrocidades que nos levam a sofrer. Então, a ignorância de onde estamos e como somos nos leva a ter uma vida totalmente adormecida e cheia de sofrimento. Então, o porquê que nós estamos falando e fazendo essas gravações é para trazer o quê? Um despertar para entender como somos estruturados, em que meio estamos convivendo, né? E começar a abrir os olhos para entender que leis, né, regem esta nossa vida. Para quê? Para sermos senhores de nós mesmos, né? Então, assim, quando você está cheio de ruídos, você não sabe, pergunta, quem está no comando? É o cavalo, é o cocheiro ou é o passageiro? A pessoa não sabe, só sabe que tem um monte de ruído. Então, o primeiro passo é silêncio. Vamos fazer silêncio? Como se faz o silêncio interno? Senta, acalma, respira, centra a atenção na respiração pelo coração e sente seu ser. A partir desse ponto, a gente brinca, né, de que o passageiro começa a se manifestar com uma série de impulsos que, por exemplo, quando você tem uma alimentação não muito sadia, ou um fumante. Eu fui fumante por alguns anos na minha vida. Eu sabia internamente que eu tinha que parar de fumar. E essa voz interna foi crescendo, me cobrando isso. Mas era uma voz diferente ao ruído normal de dentro da cabeça. É uma voz que, quando se manifesta, te estremece, porque você sabe, né, que você está diante de um comportamento absolutamente inadequado. Então, você começa a dizer, bom, alguém está cobrando, alguém está se manifestando. E é interessante porque quando essa voz se manifesta, tanto a lógica quanto o sentimento, eles param, eles não conseguem contradizer esse pulso que vem lá do interior, né? Me lembro quando criança, né, que a gente na escola primária tinha uma tarefa para entregar segunda-feira. Chegava sábado, aquela brincadeira gostosa, tal, de repente vinha aquela, putz, você tem que fazer a tarefa. Quem está cobrando isso? Né? Por quê? Porque existe uma energia que te traz a um dever maior, mais alto, né? Isso está fora do pulso do desejo, fora do pulso do prazer, né? Parar a brincadeira e você ir fazer uma lição de casa não é prazeroso, é um dever.
E aí que entra o veículo principal do passageiro, que é a força de vontade. Né? A vontade em si, podemos defini-la como sendo uma força propulsora que vem do interior do indivíduo. É uma propulsão, é algo que te move. É totalmente diferente, é um desejo. Né? Um desejo que muda constantemente. Aquilo que eu desejo, desejo um carro, eu desejo comer isso, eu desejo aquilo. Toda hora você está desejando alguma coisa. Né? A vontade é diferente. A vontade, muitas vezes, surge a necessidade de fazer alguma coisa que vá contra os pulsos de prazer. Ir fazer uma lição e você parar a brincadeira para ir fazer uma lição de casa, vá contra o pulso de vontade. Então é uma força propulsora. E aí que vem esse jogo que a gente vem falando, né? Em o que você alimenta? Você alimenta o pulso de prazer? Você alimenta a lógica? Ou você alimenta essa força propulsora? À medida que você alimenta essa força propulsora, né, a presença do passageiro se tornará cada vez mais presente, acalmando e reduzindo o nível de ruído interno. E é interessante porque, veja, eu pessoalmente sinto muito que essa força tem a mesma característica que a fé. Só que a fé é algo que você não conhece. Né? Você bota fé em que aquilo vai ocorrer, mas você não sabe. A vontade você sabe. Né? Então, a força de vontade, você sabe da tua capacidade de realização. É interessante, porque quando você não conhece, você tem fé. Quando você conhece, é força de vontade. Então, é por aqui que vai o crescimento do ser humano para acalmar esse ruído interno da mente, né? E trazer o passageiro ao comando da carruagem. Mas, temos que conectar então, este é o mecanismo interno, mas temos que conectar agora estes comportamentos ao meio no qual vivemos, que é um meio de energias. Né? Então, por exemplo, leis de causa e efeito. Como que elas funcionam? Aí entramos nos conceitos de física quântica, né? Eletromagnetismo, né? Ondas, tudo é ondas. Então, assim, precisamos estudar, precisamos sair da zona de conforto, sair de alimentar aquele pulso que nos leva ao embotamento mental e sentimental, de manter nosso ser entretido com coisas banais, para estudar um pouco esse entorno. Para quê? Para sermos donos da nossa vida, para sermos protagonistas do nosso futuro. Para quê? Para que o dia de amanhã, quando a gente mude de dimensão, né, não cair no arrependimento daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Eu vou acrescentar aí. Eu acho que você colocou muito bem, mas eu acrescentaria que, pelo menos para mim, e eu observo isso à minha volta, o grande fomentador dessas transformações e o que te dá alimento diariamente para que você consiga sentar, respirar, prestar atenção na respiração, tentar encontrar quem está ditando as normas, é a leitura. Perfeito. A leitura, ela, a meu ver, ela consegue abrir portas. É claro que mesmo quando a gente fala leitura, existem também as armadilhas dentro da leitura. Né? Não é o fato de você estar lendo o gibi do Homem-Aranha que vai te tornar fala, eu leio o quê? O gibi do Homem-Aranha. Perfeito. Ok, é um momento de prazer
E aqui ninguém condena prazer. A questão não é condenar o prazer Claro. ou absolver o raciocínio, mas colocar as coisas com pesos e medidas que devem ser colocadas. A busca do prazer com o sentido de provocar um relax para o corpo físico, para a carruagem, é altamente benéfico. Assim, então eu vejo que a leitura ela é fundamental e ela, de uma certa maneira, ela expressa um pouco o próprio caminho, né? Porque você tem que ter força de vontade para ler, dedicação, tem que ficar atento, né? E aí, à medida que você vai lendo e vai ouvindo, vai discutindo, vai trazendo questões, tem uma coisa para mim que eu gosto muito, que os gregos usavam uma palavra, eu não vou lembrar exatamente a palavra grega agora, mas ela dá origem à palavra símbolo. O que era o símbolo para os gregos? Era uma placa de argila e ela era dada para dois amigos. Então, só havia uma placa para mim e para você. Por algum motivo, você vai viajar para muito longe e não sabe quando volta. Então, nós dois quebraríamos essa placa de argila e não importa o que acontecer, quando essas duas placas se encontrarem, voltaremos a ser amigos. E se eventualmente passar 10 anos, 15 anos, eu morrer, eu tiver filhos, e um dia você voltar e trouxer essa placa, quando as duas placas se encaixarem, você faz parte dessa família também. Então era um símbolo de união. O que no fundo expressa um pouco o conceito da palavra símbolo. Existe um conceito material do símbolo, como por exemplo a figura de uma árvore, mas existe um conceito metafísico do símbolo. E quando as duas coisas estiverem em união, fará sentido aquela estrutura. Para mim, esse caminho que é adotado quando você decide entender quem é o que é a carruagem, quem é o cavalo, quem é o cocheiro e quem é a sua consciência, no primeiro instante é difícil de você identificar os símbolos que fazem parte dessa estrutura de fato. Saber identificar e prestar atenção nesses ruídos que roubam o nosso silêncio o tempo inteiro. Valorizar o silêncio. E a Blavatsky fala isso, né? A mente é um sábio servo, mas é um cruel senhor. Quando você tenta acalmar os seus pensamentos, você vai perceber quão difícil é fazer isso. O Buda mesmo falava que se o homem conseguisse ficar 1 minuto sem pensar, ele atingiria a iluminação. Então a nossa estrutura ela é feita para pensar, é feita para agir, mas sem ruído. O ruído, a meu ver, é quando a coisa extrapola. Ela deixa de ser normal. Quando a gente perde o contato com a nossa essência, perde o contato com as nossas origens e com o nosso ser interior. Toda vez que a consciência deixa de existir, o cavalo e o cocheiro fazem o que bem entendem. E aí você se desconecta de tudo e a febre do garoto acaba virando uma operação cirúrgica. Né? Você colocou muito bem, porque a ausência da consciência presente, ou seja, a ausência do passageiro, né, abre espaço para o cavalo e o cocheiro tomar conta. Absolutamente. E é interessante porque esse silêncio, veja, você colocou muito bem a questão de acalmar a mente. A mente só se acalma com a presença do passageiro. Exato. Não tem como. Então, os exercícios da respiração, para você se centrar, se equilibrar e trazer esse passageiro ao estado presente, né, é fundamental. Se você tenta acalmar sua mente, você não vai conseguir nunca. Não consegue. Porque não é por aí. Não, mas não há como. Não há como. Não há como, porque quando a mente está ativa, né, ela ocupa todo o espaço. E você acha que você está fazendo um trabalho, eu vou fazer uma meditação para acalmar a mente. Está totalmente errado, não é o caminho. Não. O caminho é você respirar, concentrar tua atenção na respiração, no momento presente, e você vai ver que, de repente, há um silêncio. É o passageiro presente
e o resto, cavalo e cocheiro, calmos. Então você colocou muito bem. Quando, pela ausência do passageiro, os bichinhos tomam conta do espaço. Eu gosto de falar isso porque busca-se uma fórmula, como se fosse uma fórmula mágica para se atingir um estado elevado de consciência ou permitir que a consciência se manifeste no plano físico. As meditações clássicas orientais, por exemplo, você simplesmente senta em silêncio e respira, só. Aí pode-se pensar, mas isso é muito simples. Pois é, não há o que buscar, nós já somos. Você Perfeito. Só abre espaço para a consciência se manifestar. É tão incrível isso que você percebe quanto nos é roubado a cada segundo, porque a nossa atenção é tirada a cada segundo, a nossa paciência é tirada a cada segundo, a gente acaba vivendo o tempo inteiro em desequilíbrio, todo o tempo em desequilíbrio. Perfeito. E basta sentar e respirar, alimentar-se diariamente com uma boa leitura, com algo que forneça elementos espirituais ou de uma conexão, de uma compreensão maior daquilo que você está vivendo. Isso, na minha visão, alimenta muito, né? Contribui muito. Mas é fundamentalmente entender que ruídos são esses. Né? Perfeito. Eu vou citar um exemplo de uma prática que é maravilhoso para exatamente o que estamos falando. Se você senta, concentra a tua atenção na respiração até você alcançar esse nível de silêncio e nesse instante procura trazer à mente, eu uso muito isso, o rosto de uma criança. O rosto de uma criança alegre, por exemplo, aquele rostinho assim de alegria, de inocência, de picardia, né? Você nesse estado, você trazer a tua consciência a esse momento presente, esse rosto maravilhoso, você nesse instante você começa a rir sozinho. Você entra num estado de felicidade e de amorosidade que, aliás, o veículo do sentir o amor é a única forma de sutilizar nossa frequência energética. Então, se você quer cultivar o passageiro, né, e nesse estado de meditação, traga esse sentimento de amor incondicional através do rosto de uma criança, através de uma situação que você tinha vivenciado, né? Você vai ver o quanto você muda toda a tua química, tua bioquímica corporal, né? 3 minutos nesse estado, você gera química boa para teu corpo por no mínimo 6 horas. Muito bom. Acho que por aí a coisa. Chegamos aí onde queríamos, né? Isso. Muito bom.